Queridos, vamos abrir nossa Bíblia em Juízes. Coloque de pé, você que pode, por vontade. Juízes, capítulo de número 6 e o versículo também de número 6. Vamos ler logo após Momarus para a oração pela palavra, em nome de Jesus. Juízes, capítulo 6 e o versículo também de número 6, em nome de Jesus. Aleluia. Toda a vida que eu vou assumir uma tribuna, irmãos, para pregar, eu tenho temor e tremor na presença do Senhor, seja na igreja a qual a gente pastoreia ou onde a gente é convidado. Eu sempre sou grato ao Senhor por Ele nos dar a oportunidade de ser um embaixador, um representante dele na terra, em nome de Jesus. Juízes, capítulo número 6, o verso de número 6, que vai dizer assim: E Israel ficou muito empobrecido por causa de Midian. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor Jeová. Glória a Deus. Vamos orando contigo nesse momento pela palavra. Cure sua fonte, estende a sua mão para cá em nome de Jesus e ore juntamente com o Momar. Senhor meu Deus, neste momento, ó Pai querido, a qual estamos aqui reunidos para te adorar, Senhor, vem falar conosco, ó Pai, de uma maneira, Senhor, especial, Senhor Jesus. Pai querido, fala com a tua igreja agora, Senhor, por intermédio do teu vaso, Senhor, o nosso pastor, o anjo da tua igreja, Pai querido. Usa ele como instrumento nas tuas mãos, ó Deus, assim como o Senhor já tem usado por muitas vezes, aqui neste púlpito e em outros lugares também, ó Deus. Neste momento, Senhor Jesus Cristo, que o nosso coração esteja preparado, Senhor, para receber a mensagem do céu, ó Pai, a mensagem do teu trono, ó Deus, para a tua igreja, para a tua noiva, Deus querido, que possamos sair daqui impactados pela tua presença e graça. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Se assente dando glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. A palavra tanto quanto confrontadora aos nossos corações. Aleluia. Estava eu nessa tarde meditando a palavra do Senhor. Fui eu almoçar com a minha esposa num pesque parque, inventamos de pescar um peixinho. Aleluia. E foi um dia feliz. Cheguei na minha casa e abri a Bíblia e disse o que o Senhor tem para com a noiva do Cordeiro. E foi falado, irmãos, de sacrifício, de entrega ao Senhor. E nesse momento eu li um versículo, a qual Israel passa por uma dificuldade, e a Bíblia diz, no versículo número 6 de Juízes, no capítulo 6, que Israel ficou empobrecido por causa de Midian. E eles clamam ao Senhor Jeová, seus filhos clamam. E o interessante é que, se você perceber comigo, que muitas das vezes o clamor ele só vem depois de uma luta, ou depois de uma prova, ou depois de uma aflição. Eu quero te dizer que não clame só quando estiver precisando, quando tiver necessidade. Clame ao Senhor também quando as coisas vão bem, quando as coisas estão tudo 10 na presença do Senhor. Clame, porque esse clamor não foi um clamor de alegria, mas foi um clamor de choro, porque a Bíblia diz que eles estavam empobrecidos. Aleluia. Oh, glória. Mas o Senhor, Ele é um Senhor zeloso, e a Bíblia diz que todas as vezes que nós oramos, Ele ouve, Ele não dispensa a oração de modo algum. Tem alguns requisitos que Ele não ouve a oração, mas nesse momento eu quero dizer para você que essa oração, Deus Ele não rejeitou. Ele manda o profeta diante do povo e diz assim: Ei, o Senhor Jeová envia o profeta aos filhos de Israel, e ele disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu vos trouxe da terra do Egito, tirando da casa de escravidão, e vos livrei da mão dos egípcios, das mãos dos egípcios e das mãos daqueles que oprimiam, e os expulsei dentro de vós da terra deles. E vós, diz o Senhor, eu, o Senhor Jeová, vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, e cujo habitais, mas não escutasse a minha voz. Queridos, Deus Ele tirou esse povo da terra do Egito, de uma terra de escravidão,
tirou da opressão de Faraó, aleluia, expulsou os inimigos, e ele dá uma ordem a esse povo, dizendo: ei, vocês vão viver em terra de deuses estranhos, em terra de Deus de amorreus, cujo habita lá. E Deus está dizendo: ei, não faça imagem ou escultura. Deus fala em Êxodo, no capítulo número 20, que não é para eles adorar esses deuses, que não é para eles se corromper diante da adversidade, diante da luta. Mas o que me chama a atenção é que eles clamam e o Senhor ouve. O que me chama a atenção é que na angústia o Senhor ouve, que no pecado o Senhor também ouve, que na tristeza no coração deles o Senhor também ouve. A Bíblia diz no verso número 11 que o Senhor envia um anjo, aleluia, oh glória, debaixo de um calvário, oh Deus, e fala com um homem, filho de Joás. Eita Deus, oh glória, eita lavassu, anda lavassu, fala com Gideão, oh glória, e diz Gideão, aleluia. Gideão estava maravilhado, estava malhando trigo num lugar para ocultá-los dos medianitas. E apareceu um anjo do Senhor e lhe disse: o Senhor Jeová é contigo, varão forte. Eita Deus, e aqui eu olho algo muito interessante. Gideão, ele estava malhando trigo no lagar. Para quem é conhecedor sabe que lagar não é lugar de malhar trigo. Lagar é lugar de malhar uvas, de moer uvas. O interessante é que ele está ali naquele lugar escondido. A Bíblia diz que Israel ele tem que se esconder. Israel está numa situação a qual os amalequitas, os amorreus, aquele povo sem Deus, aquele povo que não tinha presença, eles vão em cima de Israel e colocam Israel em uma determinada situação oprimida. Ele oprime Israel, Israel tem que fugir para os montes, Israel tem que tentar ludibriar eles, porque no tempo de colheita de uva eles sabiam que ele ia estar no lagar, e no tempo de colheita de vinho eles estariam malhando trigo, irmãos, no tempo de colheita de trigo eles estavam malhando em outro lugar, mas Israel é obrigada a mudar de lugar. Eita Deus, olha que mistério. Aleluia, Deus. Uriabadagaia lavassu, aleluia. Eita, o inimigo ele sabe aonde a gente vai esconder. O inimigo ele sabe aonde a gente vai correr. E é obrigado ir a um determinado lugar onde ninguém vê. Aleluia. A Bíblia diz que quando a gente está aflito, é para a gente estar no nosso quarto e oculto falar com o Senhor. Aleluia. E em secreto Ele ouvirá e responderá, aleluia, e nos exaltará. O interessante é que Gideão, aleluia, a Bíblia vai dizer que o nome dele significa destruidor ou derribador. Oh glória! Em Hebreus, o nome Gideão vai estar lá no Heróis da Fé. Gideão é um homem que vem da tribo de Manassés, é o 5º juiz de Israel. Ele tem um chamado, e muitas das vezes o chamado do homem ele não é compreendido. A Bíblia diz no verso de número 12 que o Senhor ele fala com ele, diz que ele é um varão forte. E Gideão responde a ele: mas meu Senhor, Senhor Jeová, é conosco? Por que então aconteceu tudo isso? De onde estão as maravilhas e obras que contaram aos nossos pais dizendo? Aqui me chama muita atenção, irmãos. Gideão ele lembra das maravilhas, mas ele não lembra da ordem de Deus. Gideão ele lembra que o Senhor abriu o mar, que o Senhor derramou o maná do céu, aleluia, alimentou o povo, mas ele não lembra que Deus olha para Israel e diz: não fazer outros deuses, não adore outros deuses. E aqui eu vejo que a humanidade, o ser humano, ele gosta de cobrar, mas não gosta de fazer o que Deus manda. A gente gosta de pedir, de colocar Deus na parede, mas no momento que Deus olha para nós, aleluia, diz: ei, tem que obedecer, tem que ser fiel, para que a luta não venha sobre a sua vida. A gente um pouco retrocede e só pergunta, eita Deus, olha que mistério, só pergunta para Deus, aleluia, onde estão as suas maravilhas? Aonde estão as obras que que os nossos pais nos contaram, dizendo: não foi o Senhor Jeová que trouxe do Egito? Ele faz uma pergunta para o Senhor. Porém, o Senhor Jeová, aleluia, se desentendeu conosco, ele faz outra pergunta. Entregando nas mãos dos medianitas,
Interessante que ele coloca Deus na parede, dizendo: ei, por que Deus? As suas maravilhas não fossem feitas nesse tempo, nessa era. Se a gente for ler Êxodo 20, a Bíblia diz que o Senhor Jeová, ele amaldiçoa, ou ele deixa que o inimigo toque na vida daqueles que não são fiel à palavra dele. O interessante é que em Êxodo 20 o Senhor diz: eu sou Deus único, fiel e verdadeiro, não há outro Deus além de mim. Ele dá uma ordem a Moisés no Monte Sinai, diz: ei, Moisés, diga para que o povo não faça imagem ou escultura, para que adorem outros deuses. Diz assim: porém, se a minha geração ela não me obedecer, eu deixarei e amaldiçoarei até a terceira ou quarta geração. É Deus dizendo para o povo de Israel. Ele diz também: mas também se me obedecer e se clamar, aleluia, e ouvir os meus mandamentos, eu ouvirei, aleluia, oh glória, e eu abençoarei 1000 gerações. Glória a Deus. É Deus dizendo. O interessante é que o pastor Antônio ele falou sobre a oração de Salomão e citou Crônicas 7,14, que diz assim: se o meu povo que chama pelo meu nome orar, me buscar e se converter dos meus caminhos, eu, Senhor, ouvirei do céu e sararei a sua terra. Oh glória! Deus ele é santo, Deus ele é fiel. E lá em Isaías 43, no verso 13, ele vai dizer que ele não mudou, ele é o mesmo. Por que a atitude de Gideão, a atitude de Israel muda diante do Senhor, e ele olha para o Senhor e pergunta: cadê? Deus. E muitas das vezes nós queremos moldar o Senhor nas nossas necessidades, sendo que o Senhor ele não muda, e ele não é mudado. A Bíblia diz que ele é imutável. Oh glória! Eita, Deus ele olha para nós e diz: eu não mudei, ei, a minha palavra não mudou, a minha lei não mudou. O que mudou foi a tua, oh glória, foi o teu comportamento diante da minha palavra. E o interessante é que Deus ele não responde para Gideão. O interessante é que Deus olha, o Senhor Jeová disse para Gideão: vai nessa tua força e salvará Israel das mãos dos medianitas. Porventura não mandei eu? Não, e aqui eu quero filtrar algo muito interessante. Muitas das vezes nós olhamos para Deus e diz: Deus, por que está em silêncio? Porque Deus ele não fala nada para Gideão. Deus ele não tem a ousadia de dizer: ei Gideão, foi você que errou. Não. Deus ele fala: vai nessa tua força. Força qual ia ser criada por intermédio do processo que ele ia passar. Força qual Gideão ia ter que buscar, ia ter que aprender do Senhor. E muitas das vezes eu e você chegamos diante do Senhor e dizemos, clamamos, pedindo, talvez estamos todos com a vida torta como estava Israel naquele momento, estamos com a vida toda errada como Israel estava naquele momento, e dizemos: Senhor, mas o Senhor não é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Senhor, o Senhor não livra a gente do laço do passarinheiro. Talvez a gente chegue diante dessa situação adversa e diz: Senhor, não é para mim levar os meus olhos ao monte que de lá me vem o socorro. Talvez a gente fique assim estagnado, perguntando das maravilhas do Senhor, mas sendo que o Senhor olha para nós e diz: cadê a obediência? Cadê a submissão? Cadê a obediência da minha palavra? Cadê, diz o Senhor? Em momento nenhum. Talvez a gente chegue numa determinada situação e diz: mas será que Deus não vai falar onde eu estou errando? Gideão estava sozinho, escondido, mas Deus não falou onde é que ele estava errando. Deus ele manda o profeta sim. A Bíblia não disse, Gideão ouve o profeta dizendo que o povo se corrompeu, se o povo saiu da presença. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é que Deus ele fica sendo Deus. Ele não rebaixa. Eita Deus, muitas das vezes a gente não conhece o verdadeiro Deus que a gente serve. Muitas das vezes a gente não sabe da grandeza que tem Deus. Aleluia. A gente quer imitar Deus em uma determinada situação, sendo que Ele é o grande, Ele é o poderoso. Oh glória, Ele diz: vai nessa tua força, Gideão. Oh glória, porque eu estou te escolhendo hoje, Gideão, para livrar o Israel da mão dos medianitas. E o que me chama a atenção, e falou em sacrifício nessa noite, é que Gideão ele olha para o anjo do Senhor e diz: se for o Senhor mesmo, espero que eu vou lá, eu pegue, prepare flor, farinha, cozinhe pães e sem fermento, e coloque um cesto de carne, e pôs o caldo em um pote e trouxe até debaixo do carvalho e ofertou. E disse ao anjo do Senhor: toma carne, pães sem fermento,
e põe sobre uma rocha, e derrama o caldo sobre os mesmos. E assim fez. E no verso 21 diz que o anjo do Senhor estendeu a ponta de seu bastão, que tinha nas mãos, e tocou na carne e no pão sem fermento. Então subiu o fogo da rocha. Aleluia! Oh glória! E a carne, e o pão e o fermento foram consumidos. Aleluia. E o anjo do Senhor, Jeová, desapareceu de sua vista. Sabe o que a palavra está dizendo? Não foi esse sacrifício que fez o Senhor ouvir, foi a oração. Deus lhe prova para Gideão que o momento que o Israel está lá no verso 6, chorando, clamando ao Senhor, pedindo misericórdia, pedindo perdão, se convertendo do seu mau caminho e olhando para Deus de uma forma assim, Gideão, ele é essa pessoa. Deus, ele sempre vai estar esperando em você. Sempre ele vai estar esperando, olhando para a gente, o nosso jeito de trabalhar. E Gideão, ele diz para o anjo do Senhor, que representava Deus, espera que eu vou lá buscar um sacrifício para o Senhor. E o Senhor está esperando. Glória a Deus. Sabe, o Senhor está esperando você se converter. O Senhor está esperando eu e você olhar para Ele e dizer assim, me espera que eu vou me sacrificar. Espera que eu vou me voltar de novo, aleluia, vou colocar o sacrifício diante do Senhor. O Senhor, ele está olhando para nós e dizendo assim, eu estou aqui, aleluia, eu estou aqui. Basta você, quer a bênção? Sim. Quer a bênção? Então se volte a mim. Aleluia. Pastor, como isso? Eu provo que o Senhor, ele olha para Gideão e diz, ei Gideão, para que se firme o nosso pacto, você vai ter que pegar um boi mais bonito, um novilho novo do seu pai, e vai ter que sacrificar para mim. E vai ter que quebrar o altar de Baal e cortar todos os bosques de Azera. Aleluia. Era Deus dizendo assim, ei, Deus, ele não precisou lá no começo se manifestar o que ele queria. Deus lá na frente ele se manifesta dizendo, ei, sabe por que eu não abençoei? E isso quebra a gente, irmãos. Quebra, o processo vai passando. E quando Deus, ele não falou onde nós estávamos errando, ele recebe nosso sacrifício, ele recebe a nossa adoração, ele recebe, eu aceito Jesus como meu único suficiente Salvador, ele recebe. Mas quando a gente vai no decorrer da caminhada, Deus, ele se manifesta para Gideão e diz, Gideão, eu preciso que você arranque aquilo que está lá errado. Gideão, eu preciso que tu tire aquele altar de Baal e aqueles bosques de Azera, para que eu me manifeste e eu te use. Aleluia. Eita Deus, é mistério, irmãos. A palavra de Deus é mistério. A gente tem que ver ela de trás para frente para entender o começo. E o começo, muitas das vezes, para quem é leitor da Bíblia Sagrada, pensa, por que Deus não olhou para Gideão e não disse que Israel estava errado? E muitas das vezes a gente passa por esse processo. A gente pergunta, Senhor, onde é que eu estou errando? Senhor, onde é que eu estou falhando? E sendo que a palavra do Senhor ela é viva, ela é eficaz, ela está todo dia dizendo aonde nós temos que seguir. Não faz isso, não adultera, não peca. Eita Deus, não sai, não adora outros deuses, não coloque, aleluia, a tua vida, algo pequeno acima de Deus. A gente coloca tantas coisas, Facebook, WhatsApp, Instagram, tantas coisas na frente do Senhor, que a gente muitas das vezes olha, eu sou assim, irmãos, muitas das vezes a gente acorda de manhã, e a primeira coisa que a gente vai fazer é olhar a rede social, esquece um pouco de dizer, Senhor, obrigado porque eu me acordei. Aleluia. A gente se esquece de começar o culto cedo, Senhor. Obrigado por essa noite o Senhor ter sustentado meus batimentos cardíacos e eu não ter desfalecido nessa noite. A gente esquece de recomeçar o culto. A gente esquece de ver que Deus ele precisa de prioridade em nossas vidas. Irabaia, aleluia. A Bíblia diz que Gideão pega esse boi, mas Israel estava corrompido. Israel não podia ver ele sacrificar e nem quebrar o altar e nem cortar os bosques de Azera. O interessante é que à noite ele faz isso. E quando o povo de Israel vê o altar quebrado, o altar de Baal quebrado, e vê os bosques de Azera cortados, eles perguntam quem foi, e Gideão se manifesta. A Bíblia diz que dá um alvoroço,
Eles querem pegar, matar Gideão. Mas o seu pai era um líder da tribo de Manassés e não deixa acontecer isso. E eles lançam uma maldição. Eles trocam o nome de Gideão para Jerubaal, que significa que o Baal contenha por si mesmo. Eles estavam dizendo então que se Baal existe, que Baal faça justiça pelo altar quebrado. Era o que eles estavam dizendo naquele momento. O nome Jerubaal significava que Baal contenha para si mesmo o que Gideão fez. E ele não era chamado de Gideão mais dentro de Manassés. Ele não era chamado mais de israelita dentro de Manassés. O povo de Israel olhava para ele e dizia: ei, agora é Jerubaal. Todo dia dizendo: ei, Baal vai te pegar. Todo dia. O nome que eles inventaram para Gideão era esse: ei, Baal vai te pegar. Esse Deus a qual nós servimos aqui vai te pegar. Esse Deus a qual é um D minúsculo, um Deus que não existe, vai te pegar. Aleluia. E o mundo, irmão, muitas das vezes vai olhar para nós e vai dizer: ei, oh, aleluia. Vai querer trocar o teu nome. Vai querer lançar maldição sobre a sua vida. Quando eles estão, aleluia, fazendo mandinga contra a tua vida, quando estão fazendo, eita Deus, oh glória, isso não pega em quem, aleluia, começa um novo tempo na sua vida. Isso não pega quem olha para Deus e diz: ei, eu vou quebrar sim o altar, independente, aleluia, do que dizem, que bate tambor, que faz isso, que faz aquilo, mas eu tenho um Deus que cuida de mim, oh glória. Gideão olhou para a situação e disse: ei, se foi Deus que mandou, eu vou fazer. Se foi Deus que me escolheu, aleluia, para libertar Israel, eu estou aqui, aleluia. Ele fez alguns propósitos, ele fez sim, mas o que me chama a atenção nessa palavra, aleluia, que eles olham para ele e dizem: ei, vou mudar o teu nome. Aleluia. Muitas das vezes o mundo olha para nós e diz: ei, não está lá orando, não está lá buscando. Por que é pobre? Por que está em luta? Por que está em deserto? E Deus está dizendo: ei, faz para mim. Faz para mim, Gideão. Ei, faz para mim, Gideão. Faz para mim, sacrifica para mim. Sabe o que Deus está dizendo? Independente do que o mundo fala, independente, aleluia, do que te lança palavra contrária, maldição, independente se eles pegam e degolam uma galinha preta durante, aleluia, para acabar com a tua vida. Foi o que esse povo disse. Ele era um povo pagano, porque quem conhece de Bíblia sabe que Baal é um Deus pagão. Aleluia. Quando o mundo de trevas está lançando praga contra a tua vida, tu diz: ei, eu tenho um Deus que mandou, eu sei fiel. Glória a Deus. Não, você não entendeu. É Deus dizendo para mim e para você: ei, que é bênção. Deuteronômio 28:2. Se o meu povo ouvir os meus mandamentos e seguir os meus preceitos, as bênçãos do Senhor correrão atrás de vós. Aleluia. Eita Deus, não precisa você correr atrás de bênção, é nós esperar no Senhor e dizer: ei, eu sou fiel, eu sei que a bênção dele vai me alcançar, quer o diabo ou não, quer o inimigo ou não, a bênção do Senhor vai alcançar o povo eleito, o povo remido, o povo resgatado, o povo que obedece ao Senhor. Eita Jesus de glória. Oh, mas só que assim, ó, esse povo de Israel, ele chegou em Deuteronômio 28:18. Eles abraçaram a maldição. E a Bíblia diz que quando a gente não obedece a voz do Senhor e os mandamentos, a maldição também corre atrás de vós. Então Deus está falando no meu coração. Muitas das vezes a gente chega em determinada situação que pensamos que Deus ele não viu, ele esqueceu, mas a gente esquece de olhar para o nosso interior e ver se a gente está fazendo realmente o que o Senhor quer para a nossa vida. Eita, é um culto da família, talvez a maldição alcançou alguém, aleluia. E nós estávamos ontem na palestra do pastor Antônio, no culto de líder relevante, e algo que me chama muita atenção: Satanás, ele, muitas das vezes, ele quer destruturar a tua força. Talvez ele não toque em você, mas ele toca num cônjuge, num filho, num parente, que te tira toda a força, que faz você enfraquecer na fé, que faz você olhar para a luta e dizer: ei Deus, mas cadê as tuas maravilhas? Faz você, eu e você colocar Deus na parede, mas muitas das vezes nós não sabemos o que se passa no oculto. Eita Deus de mistério, lava a sério, lava a sua. Eita Jesus de glória, Deus é santo, Deus é fiel. E Ele promete que Ele ia libertar o povo, mas Ele ia usar um só. Aleluia, Gideão. Homem forte, valoroso. Sabe, irmãos?
Aquele momento, Israel estava dependendo de Deus, sim, com certeza. Mas ele dependia de alguém que acreditasse. Ele dependia de alguém que abraçasse a chamada. Ele dependia de alguém que dissesse: ei, eu vou fazer o que Deus quer. Não, Deus está falando no meu coração. Não sei se você está entendendo que Deus ele depende de você para mudar a história da tua casa. Deus ele depende de você para mudar a história da tua família. Não, tu não veio em vão. Que Deus está dizendo que ele depende de você, te trouxe aqui hoje para fazer um pacto dos céus. Para dizer: Senhor, eu aceito o chamado. Eita Deus, eu aceito quebrar o que não serve, aleluia. Eu aceito me desvaziar, aleluia, de tudo que for maligno, para me entregar diante do Senhor e dizer: Senhor, vai de mim o que o Senhor quer. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. Vai ser confrontante? Vai ser confrontante. Aleluia, Deus. A Bíblia diz que Deus olha para Gideão e diz: ei, se levanta contra, vai contra. Esse povo contrário, esse povo medianita, esse povo arábio, vai contra ele. Ele vai, mas ele vai naquele modo dizendo: ele, eu vou levar o que eu tenho. A Bíblia diz que foi com ele 32 mil. E aqui me chama a atenção que Deus ele não está atrás de quantidade, ele está atrás de qualidade. Ele não está atrás de quem tem medo, não, ele está atrás de quem tem coragem. Ele olha para Gideão e diz: mande que os covardes, os medrosos volte. Não, ele olhou com convicção e disse: você covarde, você que não acredita na chamada, você que não acredita que Deus vai mudar a tua história, mudar os sonhos, você que não acredita que, aleluia, Israel, liderado por Gideão, vai ser, aleluia, mudar a tua história, volte. Sabe o que Deus está me dizendo? Que muitas das vezes Deus vai tirar a gente do teu lado, porque não acredita em você. Não, tu não entendeu. Deus vai tirar pessoas que estão muitas das vezes indo só junto, mas não estão acreditando. Não, porque esse povo não acreditou na vida de Gideão. Esse povo não acreditou que Gideão podia ser o libertador de Israel naquele momento, que podia ser um juiz zeloso, e sim um juiz que tinha a presença de Deus. A Bíblia diz que voltaram 22 mil. Aleluia. Eita Deus, 22 mil é muita gente. Povo sofrido, povo que passou por necessidade, mas assim mesmo não tinha credibilidade na palavra do Senhor. Aleluia. Gideão continua o caminho para lutar contra os medianitas. Sobra 10 mil, porque era 32 mil. E Deus olha mais uma vez e diz: ainda é muita gente. Sabe que esse particular nos judia um pouco? Ele chama mais para aquele particular que diz assim: não entendi. É contigo mais ninguém. Aleluia, Jesus. Sabe aquele particular que muitas das vezes: mas Senhor, lá é muito soldado, Senhor, a luta é muito grande. Algumas bagagens que a gente vai adquirindo em meio à nossa caminhada, alguma coisa que vai apegando diante de nós, que a gente não vai percebendo, que a gente acha que aquilo é necessário, mas Deus está dizendo que aquilo não é necessário. Não, é Deus dizendo para mim e para você: aquilo não é necessário, ainda é demais. Aleluia. É Deus dizendo para a gente: seja um pouquinho mais simples. Seja um pouquinho mais simples, não precisa disso. Deus. Creia na palavra de Deus apenas. Foi que Deus, eu estou parafraseando, era que Deus estava dizendo para Gideão: Gideão, é muito. Gideão, faz um teste, vai na beira do rio, e tu vai olhar, eu vou te revelar. Eu vou te revelar, aleluia, quem é mesmo para estar contigo. Glória a Deus. A Bíblia diz que muitos se ajoelham e bebem água. E alguns não, alguns pegam água e traz à boca. E me chama a atenção que Deus, ele sabe quem está atento e quem não está. E dali ele escolhe só 300. É aqueles que não, em momento nenhum, abaixaram a cabeça. É aqueles que em momento nenhum deixaram a retaguarda aberta. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? É que Deus quer pessoas atentas. Aleluia. Pessoas que não param. Ontem aprendemos algo lindo, né, pastor? Algo lindo dos céus que me renovou. Quando os discípulos estavam recebendo a ordem do Senhor, estavam fazendo o que o Senhor mandou. Eles estavam fazendo, a Bíblia diz que o Senhor diz: ei, vão, expulse demônios, coloque a mão nos enfermos, eles são curados.
Em Mateus 6, ele diz que isso acontece. Em Mateus 9, a coisa está acontecendo onde os discípulos passavam, pessoas eram curadas, pessoas eram libertas. Isso foi acontecendo. Aleluia, Jesus. Aleluia. Mas quando chega um homem com um filho mudo, diz: esse aí está mudo, está endemoniado. A Bíblia diz que os discípulos não conseguem expulsar aquele demônio. Por quê? Porque eles estavam acostumados com o comum. Eles estavam acostumados com o dia a dia. Orar 5 minutos está bom. Orar, aleluia, uma vez na semana está bom. Chegar no culto faltando 5 minutos para começar a orar, aquele 5 minutos está bom. E Deus estava dizendo assim: ei, Jesus quis mostrar algo para eles muito interessante. Virabai, segue, anda lá, vassoura, aquilo lá não estava bom. Que muitas das vezes nós acostumamos com o comum e não queremos algo a mais. A Bíblia diz que eles tentaram orar, não expulsaram o demônio. Aí Jesus vem dar uma ordem, expulsa o demônio. E eles ficam um pouco frustrados. Eles se frustram e perguntam para Jesus: por que isso não aconteceu? Aí Jesus olha para eles e diz assim: ei, a casta de demônios só sai por jejum e oração. Aleluia. Glória a Deus. Sabe que muitas vezes o inimigo quer a gente desapercebido. E Deus, ele viu essa unção, esse propósito na vida de quem não estava. Ele falou: é só 300, de 32 mil é só 300. Eu quero pouquíssimo, aleluia, na minha presença, mas eu quero aquele que não deixa, aleluia, a peteca cair, aquele que não deixa, aleluia, a luta, aquele que olha para a aflição e diz: ei, eu tenho um Deus que prometeu, Ele vai cumprir, eu tenho um Deus que olha por mim, eita Jesus, a glória, e aleluia, eu acredito que Ele vai mudar a história, independente se mandar eu parar de clamar, independente se mandar eu parar de vir na igreja, independente se estiver frio, enfermo, independente da situação, eu vou lá porque eu sei que eu tenho um Deus que cura, que liberta, que restaura. Este Deus vai mudar a minha vida. Aleluia. O interessante é que a situação, o contexto da história estava cada vez mais crítico. Mas o que Deus chamou, eu não vi nenhum desistir. Aleluia. Não, a Bíblia diz que são muitos chamados, mas poucos são escolhidos. Não, você não entendeu, é Deus dizendo: ei, é poucos que vão suportar o que tu vai suportar. Não, o que me chama a atenção é que muitos também, de 32 mil, 10 mil foram até uma altura. Então não se preocupe se você tem 10, 20 anos, 30 anos e se alguém de 15 desistiu na caminhada. Se desistiu é porque não tinha, aleluia, a chamada que ia para ir até o fim. Na lavasfide, canta, lavasteg, aleluia. É um culto da família. É um culto da família. E o que me chama a atenção é que esse povo que desistiu, que parou, talvez eles olhavam para Gideão e diziam assim: ei, com certeza, aquele nome lá, Jerubaal, ele vai morrer lá no campo. Sabe, muitas das vezes, eu olho para a Bíblia e vejo talvez esses 22 mil, olho para a situação de se nós tivéssemos ido, se ele não tivesse rejeitado a nossa ajuda, talvez ele teria ganhado. Mas ele rejeitou. Eita Deus, aleluia, Deus prova por intermédio da força e da mão dele. A Bíblia diz que Gideão, ele vai com os 300 e ele ainda estava preocupado. A Bíblia diz: pega um servo seu, pega esse servo seu e vai até os medianitas, que eram muitos. A Bíblia diz que eram tantos quantos a areia do mar. Era tanto medianita, era tanto camelo de medianita, que o olho dele parecia que era uma areia de mar, uma praia. E Gideão ficou com medo. É comum ficar com medo. Mas Deus olha para ele e diz: eu te darei uma revelação de Deus. Tu vai chegar no campo de guerra e vai ver dois medianitas falando de um sonho. E ali tem um sonho que ele um conta com o outro, que viu uma torta e alguém vem ao redor e destrói o povo todo. A Bíblia diz que Gideão recobre as forças e volta para lá e diz: vamos fazer, oh glória, vamos lutar. Deus está conosco, oh glória. Crente fiel, irmãos, olha para a situação. Deus está me dizendo ao meu coração, talvez, palavras do mundo, disseram que não tinha mais jeito. Palavras contrárias, para tirar de lá, não tem mais jeito.
Ei, para mudar aquela situação, não tem mais jeito. Sabe, aquela palavra contrária, dizendo, ei, a macumba que fizeram para ele está pecando. Isso foi o que o povo de Israel jogou sobre eles. Ele dizia, ei, Baal vai por si mesmo. Ei, sabe, ei, Deus está falando no meu coração, irmãos. Tem pessoas que estão aqui dentro, aleluia, oh glória, que talvez até tá achando que a maldição está recaindo, que a palavra inimiga está caindo. Eita Deus, o inimigo é demais, a luta é tão grande, é tão ferrenha, aleluia. A vontade de parar é tão grande que diz, ei, eu não consigo mais. Alabaia, mas Deus está falando no meu coração, não é demagogia de pregação, aleluia, mas algo que Deus está falando no meu coração, que hoje Ele te chamou para dizer que Ele está contigo e a força sua vai ser recobrada, porque a palavra dele não volta vazia. Ei, Números 23 vai dizer que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, somente confia. Ei, Gideão está na galeria dos heróis da fé. O livro de Hebreus teve a honra de escrever o nome dele lá. Ele não parou, ele não desistiu por causa de palavras e por causa de multidão. Ei, Deus está dizendo ao meu coração, porque tu pensa em parar quando eu estou do teu lado. Ei, Gideão pode dizer, eu sou mais pobre, eu sou mais pequeno, nós somos a menor tribo, nós não temos perspectiva de crescimento, mas Deus diz, olha para ele e diz, mas eu estou contigo. Aleluia. Sabe o que Deus está dizendo para mim? Parar porque se Deus está contigo. Aleluia. Sim, meu Deus. Ei, por que nós desistir se Deus está conosco? Ei, pastor Edson, mas você não sabe o que está passando em casa. A luta é tão grande, a luta é tão ferrenha, a porta não se abre. Ei, aleluia, estou batendo, mas Deus está dizendo, continua batendo, oh glória, continua perseverando, oh aleluia. Eita Deus, a porta se abre, a Bíblia diz que os próprios medianitas, quando vê as trombetas de Gideão ser tocadas, porque Gideão, ele faz 3 grupos e diz, ei, tudo que eu fazer, vocês vão fazer. Ei, a Bíblia diz que as trombetas assustam os medianitas, eles começam eles mesmos com a própria espada, se dão um ao outro, e eles correm. A Bíblia diz que eles matam 2 príncipes, chamados Zeeb e Oreb. Isso assusta os reis fogem, e eles começam a oprimir esse povo medianita. E o que me chama a atenção é que a roda, algo começa a virar, e aquele que estava atemorizado começa a atemorizar, aquele que estava sem fé começa a ter a credibilidade na palavra, e aquele que estava pensando que ia ganhar, já começa a fugir, começa a correr, ver os seus filhos ser mortos, e dizer, ei, o que está acontecendo, o que está mudando, o que está transformando. A Bíblia diz que Gideão ele vai e mata também os reis de Midian, chamados Zeba e Salmura. Ele executa, ele vence. Mas algo que me chama muita atenção, irmãos, é que Gideão faz algo. O povo aclama ele rei. O povo diz, agora tu vais ter que ser nosso rei. Glória a Jesus. Ei, agora nós queremos que você reine em Israel, porque tu venceu o inimigo. Sabe o que Gideão vai falar? Não, isso não é para mim. Aleluia. Essa posição não é para mim. Sabe, Deus dizendo, para juiz tudo bem, mas para rei não. Sabe, muitas das vezes a gente chega num determinado local que a gente conhece o nosso lugar, conhece a nossa cadeira. A gente conhece o que Deus tem para nós e até onde a gente vai conseguir. Gideão sabia que se ele aceitasse a cadeira, ele podia se corromper. E ele disse, não, juiz para mim está bom. Mas algo que me chama a atenção é que ele olha para Israel e diz assim, ei Israel, vocês não precisam de rei. Não, quem é o rei de vocês é Deus. Aleluia, Jesus. Ele olha para aquele povo que desacreditou dele, que está clamando, que está dizendo, ei, eu sei que você foi vitorioso lá, agora você pode ser rei. Não, vocês não entenderam o processo. O processo é o seguinte, Deus é rei, Deus guia, Deus cuida, Deus guarda, Deus livra. Oh, aleluia. Ei, Deus, Ele te cuidou, Ele te trouxe aqui, aleluia. Oh, glória, Ele não
aceitou que a morte te pegasse na esquina. Ele não aceitou, aleluia, oh glória, que você parasse e não viesse nesse culto nessa noite. É Deus dizendo: recobre o ânimo, Israel, aleluia. Se coloque de pé, eu quero orar por você. Recobre o ânimo, recobre o ânimo. A caminhada é longe, vai ter alguém que vai desistir de você, vai. Mas Deus vai dizendo: eu te escolhi para mudar, para fazer a diferença. Eu te escolhi, aleluia, glória, para o meu nome ser glorificado, para a tua vida ser transformada. Oh, aleluia, Arabaçu e Decandalabaçu, é Deus dizendo ao meu coração: Ele te escolheu, aleluia, foi para fazer a diferença, não foi para parar. Eita Deus! E a minha família, pastor, vai ser abençoada. Vai ser abençoada. Permanece firme. Vamos orar. Eita Deus, Deus é santo, Deus é fiel. É Deus da glória. Eita Deus, Deus é maravilhoso. Santo Deus da honra. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Alavaçui, decanda, alavaçu, aleluia. Eu quero orar para que você nessa noite, eita Deus, recobre o ano. Eita Deus, não é feio parar, não é feio esmorecer, é feio parar. Eita Deus, não é feio, oh glória, dizer que está fraco, é feio. Amanhã depois a gente vê alguém desviado, sem presença. Não é feio dizer: Senhor, eu preciso que o Senhor me enche de ânimo. O que Gideão fez, ele disse: Senhor, eu não estou acreditando. Eu não estou acreditando. Ele diz: o Senhor olha para Gideão, então desce no arraial dos medianitas, que eu vou te mostrar quem está contigo. Sabe o que Deus está dizendo nessa introdução de palavra? É assim: ó, ei, não está acreditando? Olha o que eu vou fazer na tua vida. Só confia. Só não desmoreça.